Olá, senhores, tudo bem? Hoje faremos uma abordagem da sociedade colonial mato-grossense, composta por diversas camadas: homens livres, livres pobres e escravos. Dentre os homens livres figuravam os fazendeiros, os grandes comerciantes, os burocratas de Estado e uma tênue camada média. Dentre os homens livres pobres estavam os militares de baixa ou de nenhuma patente, os mineiros, que era o nome recebido para os trabalhadores das minas, e os pequenos agricultores. E dentre os escravos figuravam indígenas e também africanos e seus descendentes. Faremos agora uma composição dos segmentos sociais da sociedade mato-grossense. Começando pelas elites, os fazendeiros eram homens bem-sucedidos que logo que chegavam à região das Minas Cuiabanas requeriam, junto às autoridades coloniais, as chamadas Cartas de Seis Marias. E o que eram as Cartas de Seis Marias? Eram documentos através dos quais esses fazendeiros obtinham grandes extensões de terra onde desenvolviam a agricultura, até mesmo com a produção de algum excedente que era vendido aos mineiros, mantendo muitos deles também engenhos de açúcar, produção de farinha de mandioca, além da plantação de milho. Eles eram proprietários de terras e de escravos e representavam a camada superior da escala social. Eram conceituados junto às autoridades administrativas, por isso mesmo ocupavam postos de comando político-administrativo na região. Um outro grupo que também compunha as elites mato-grossenses ao longo do século XVIII são os grandes comerciantes ligados ao comércio importador e exportador. Além deles estavam os burocratas do Estado, compreendendo os políticos de carreira, o alto clero e os funcionários públicos que ocupavam o primeiro escalão da administração em Mato Grosso. A composição da camada média apresentava profissionais liberais, elementos do baixo clero, professores, funcionários públicos e militares, ambos de médio posto, além dos pequenos comerciantes. Agora falaremos sobre a composição da categoria dos homens livres pobres. Eram eles militares de baixa ou nenhuma patente no período colonial, além de mineiros, que eram os trabalhadores das minas, e os pequenos agricultores, que sobreviviam das roças, da pesca, da agricultura de subsistência, ou que não tinham qualquer emprego fixo, qualquer ocupação permanente. Se considerarmos que no mundo colonial as relações de trabalho eram majoritariamente escravistas, a atuação dos homens livres pobres como trabalhadores assalariados era insignificante, podendo alguns deles manter um estabelecimento comercial, na maioria das vezes pequenas vendas ou até mesmo tavernas. Alguns poucos livres pobres, tentando escapar da pobreza, empregavam-se como capatazes de fazenda ou também como feitores ou ainda como trabalhadores braçais junto aos estabelecimentos agrícolas da região. Destaca-se também o fato que entre os homens livres pobres existirem a figura dos soldados, que eram oriundos das famílias de poucas posses. Muitos deles encontravam justamente no serviço militar uma maneira de, mesmo recebendo baixos soldos, fugir, tentar escapar da pobreza, escapar da miséria. E o contingente militar mato-grossense sempre foi acanhado diante da grande extensão da fronteira oeste. Porém, mantinha-se do Alto Guaporé, onde havia o Forte Príncipe da Beira, ao Baixo Paraguai, onde estava o Forte Coimbra. E os escravos, senhores, constituíam uma significativa parcela da sociedade mato-grossense. Era essa camada social composta pelos negros africanos e seus descendentes e também pelos índios, conhecidos pejorativamente
como negros da terra e representavam uma mercadoria, podendo ser vendidos e até mesmo mortos por seus proprietários. Um outro aspecto interessante a ser analisado é a pobreza na região mineradora em Cuiabá. A pobreza na sociedade mato-grossense existiu, visto que a maioria da população não possuía uma grande quantidade de bens. Isso acabava fazendo com que homens livres pobres, índios e também escravos se aproximassem, mantendo relações de ajuda mútua e de solidariedade. Essa pobreza nas minas mato-grossenses era frequentemente agravada pela carência de alimentos, uma vez que a maioria da população dedicava-se principalmente à mineração. Uma boa indicação de leitura para se ter uma maior compreensão acerca desse tema está no livro A Conquista da Terra no Universo da Pobreza, da historiadora Luísa Volpato. Uma boa indicação de leitura para você aprofundar os seus conhecimentos. Pois bem, senhores, essas são as principais características da sociedade colonial mato-grossense. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.